Olá, queridos amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja permanente em vossos corações, juntamente com a ternura de Maria Santíssima, nossa querida e amada Mãe. E é com grande alegria que estamos reunidos, através desse nosso canal do YouTube, para mais um encontro com o Evangelho da Vida. E que alegria, então, poder ter a sua companhia amiga e fraterna através de cada vídeo nesse nosso canal do YouTube. E chegamos então a essa sexta-feira, dia 13 de outubro de 2017, vivenciando aí a 27ª semana do Tempo Comum. Convido a você a tomar comigo o Evangelho proposto para a liturgia de hoje, Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 15 a 26, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Alguns, porém, disseram: é pelo poder de Beelzebu, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, ele disse-lhes: todo reino dividido internamente será destruído, cairá uma casa sobre a outra. Ora, se até Satanás está dividido internamente, como poderá manter-se o seu reino? Pois dizeis que é pelo poder de Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é pelo poder de Beelzebu que eu expulso os demônios, pelo poder de quem vossos discípulos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus já chegou até vós. Quando o homem forte e bem armado guarda o próprio terreno, seus bens estão seguros. Mas quando chega um mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura em que confiava e distribui os seus despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem não recolhe comigo espalha. Quando o espírito impuro sai de alguém, fica vagando por lugares áridos à procura de repouso. Não encontrando, diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Chegando aí, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, que entram e se instalam aí. No fim, o estado dessa pessoa fica pior do que antes. Enquanto Jesus assim falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e disse-lhe: feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos vivenciando então a 27ª semana do Tempo Comum, dentro desse mês de outubro, mês das missões. E, com grande alegria, acolhemos o chamado, o convite da Igreja, que nos ajuda a poder compreender a importância da missão. A missão que é algo próprio da vida de todo batizado e batizada, não apenas dos clérigos, dos religiosos, religiosas, consagrados e consagradas, mas faz parte da vida de todo e qualquer batizado. E assim, então, podemos deixar-nos iluminar pela palavra de Jesus, para que a nossa missão nesse mundo, ela possa, de fato, ser produtiva e que podemos, então, colher os frutos a qual nós somos enviados, somos chamados. E hoje a liturgia, ela nos convida a poder, então, meditar sobre as adversidades que fazem parte da caminhada do discípulo missionário do Senhor. Nós temos, então, no Evangelho narrado de São Lucas, Jesus que estava expulsando um demônio. E ali, então, diante desse fato, algumas autoridades religiosas vão lhe questionar, dizendo que ele estava, então, expulsando o demônio por meio de Beelzebu, que é o príncipe dos demônios. E é interessante porque, quando as pessoas não acolhem a proposta de Jesus, ou seja, o Evangelho da vida, ou preferem ficar no seu orgulho, no seu pecado, vão sempre arrumar desculpas para colocar em descrédito a mensagem do Evangelho. E é justamente esse relato que nós ouvimos no Evangelho de hoje. As autoridades religiosas querem ficar no seu erro, no seu pecado. E por isso, então,
eles vão atentar contra Jesus, dizendo que é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele está expulsando o demônio. E Jesus chama-os à reflexão. E ali vai questionar, ora, se até Satanás está dividido, ou seja, contra ele mesmo, como pode o reino dele então prevalecer? E aí Jesus então vai adiante. E esse diálogo, esse embate também ele prossegue, porque alguns também pedem um sinal do céu. E interessante porque quantos nos dias de hoje também, para poder crer em Jesus, nos pedem um sinal. Ah, se eu alcançar uma graça, aí eu vou lá na sua comunidade, na sua igreja. Ah, se eu alcançar então esse milagre, eu vou fazer parte ali lá de uma pastoral, um movimento, eu vou colaborar com o meu dízimo, com a campanha. Quantas pessoas no dia de hoje não têm esse tipo de atitude também? Então é interessante porque isso é algo que vem desde a época de Jesus. E assim então, Jesus não se dá por vencido. Ele vai até o fim, iluminando a vida então daqueles que estão à sua volta. E assim então Jesus começa a dizer, se é por Beelzebul que eu expulso demônios, por quem então, por meio de quem que os vossos filhos, porque também os rabinos expulsavam, faziam ali um exorcismo, expulsando os demônios. Jesus vai dizer, por meio de quem então que ele expulsa o demônio? E por isso então, eles mesmos serão juízes deles, ou seja, Jesus convida-os a eles mesmos a dar sentença para a questão por eles apresentadas. Jesus não aponta o dedo, não pune, ele não nos cobra. Pelo contrário, ele nos ajuda a refletir sobre o nosso erro, o nosso pecado, para que nós possamos então mudar de vida. Quem acusa é outro, é o maligno, é o adversário. Esse sim nos acusa, faz com que nós então nos sintamos humilhados. E a primeira coisa que nós sentimos então é o quê? É aquela consciência pesada, olha, tá vendo? A imagem e semelhança de Deus, olha lá, e está fazendo isso, aquilo, outro. Encontramos, infelizmente, pessoas que agem dessa forma, têm esse tipo de atitude ainda nos dias de hoje. Mas Jesus então inverte a lógica, vai dizer então, pois bem, agora se é pelo dedo de Deus então que eu estou agindo, portanto o reino de Deus já chegou para vós. Então não percam tempo, mudem de vida, redirecionem a atitude de vocês para aquilo que realmente vale a pena, para os caminhos do Senhor. Não percam tempo aí com coisas vãs. Jesus então vai dizendo aí, continua na parábola, ora, porque quando então uma pessoa sai, vem outra mais forte para poder então ali roubar a sua casa, aquele mais forte arranca a armadura dele, na qual ele confiava, e reparte então o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim. Interessante porque Jesus chama-nos a nos posicionar. E eu estou com Deus? Ou eu estou com o outro? As minhas atitudes, elas então proclamam, professam que eu estou com Jesus? Então, meus amados e minhas amadas, é preciso então olhar para a nossa vida, fazer essa reflexão, para que nós não sejamos surpreendidos quando então o Senhor vier na sua segunda vinda gloriosa. Porque finalizando então o Evangelho, ele vai dizer então que quando a pessoa então, ela busca trilhar os caminhos do Senhor, mas no decorrer do caminho se afasta, ou seja, a pessoa quando está com Deus vai limpando a casa, o seu coração, e ali em determinado momento se ele abandona e se afasta dos caminhos do Senhor, o maligno, ele então acolhe uma casa limpa, arrumadinha, e ali traz consigo outros 7 demônios, porque a pessoa que está em Deus e quando volta para o mundo, ele quer então tirar o atraso dos prazeres que o mundo oferece. Então é preciso olhar para a nossa vida e redirecionar a nossa vida para aquilo que realmente vale a pena. E é esse o convite então da primeira leitura também de hoje, feita pelo profeta Joel. Lá no capítulo 1, versículo 13 a 12, no capítulo 2, do versículo 1 a 2. O profeta Joel é aquele então que convida o povo a uma liturgia penitencial, porque
Ele olha ao seu redor e percebe o pecado e chama também a atenção de todos, dos reis, os poderosos da sua época, mas também os simples, comuns, pessoas, aqueles que plantam, cultivam, os pequenos latifundiários. Chama a todos para poder então rever a sua vida, as suas atitudes e pedir a Deus perdão, porque se estão passando por dificuldades, até mesmo ela serve para que nós possamos perceber a mão de Deus agindo na história, ou como Jesus dizia no Evangelho, o dedo de Deus na história. Portanto, então, queridos amados irmãos, como o salmista de hoje, que nós possamos então ter clareza que o Senhor há de vir para julgar o mundo inteiro com justiça. E a justiça de Deus não é como a justiça humana. A justiça humana falha, mas a de Deus, essa não falha. Que nós possamos então abrir o nosso coração, para que essa palavra então encontre nesse mesmo coração um solo fecundo, ajude-nos a iluminar a nossa vida, para que assim possamos perceber os nossos erros, pecados, e possamos então buscar a conversão, a qual o Senhor chama não somente as autoridades religiosas, mas também todos e cada um de nós, batizados e batizadas. Que o Espírito Santo de Deus seja a nossa força e nos ajude a vencer então esse grande combate contra o mal. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha cada dia através dos nossos vídeos nesse canal do YouTube. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aqui, venha fazer parte dessa nossa família, ajude-nos a evangelizar, ajude-nos então a divulgar o Evangelho da vida a tantos corações que nos são apresentados. Que Deus então abençoe você, meu querido amado irmão, e todas as suas necessidades. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Conto com você através do próximo vídeo e até lá.